Glória a Jesus, a paz do Senhor. Nós estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério da Brasilândia, e hoje nós estamos aqui para falar aqui sobre o batismo nas águas. É uma ministração que faz parte do discipulado nível 1, amém? Discipulado nível 1, que nós estamos aqui concluindo com essa ministração sobre o batismo nas águas. Então você tem aí na tua apostila o Mateus capítulo 28, versículo 19, como texto base, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse primeiro versículo que nós lemos, falando do ide do Senhor, que nós conhecemos muito bem. Nós ouvimos sempre falar desse ide do Senhor, o ide que o Senhor nos enviou, o ide que o Senhor nos deu essa missão de fazer discípulos, de levantar pessoas para receber a palavra do Senhor, amém? E aqui ele usa a expressão, fazei discípulos. Fazer discípulo dá trabalho, irmão. Fazer discípulo não é algo fácil, não. Fazer discípulo não é só vir aqui e pregar uma palavra, e falar uma mensagem. Fazer discípulo é andar junto, é chorar junto, é se alegrar junto, é estar com o discípulo. Quando Elias chamou Eliseu, na verdade Elias nem fez nada, né? Nem falou nada. Ele pegou a sua capa e ele lançou sobre Eliseu. E Eliseu, entendendo aquele gesto como um chamamento, como um chamado profético para a vida dele, ele falou: meu Senhor, permita-me despedir dos meus pais e eu irei contigo para onde quer que fores. E ali ele foi lá, matou a junta de bois que ele tinha, fez um churrascão, chamou todo mundo, se alegrou com a família, e aí seguiu o profeta. E por onde o profeta Elias foi, Eliseu estava ali atrás, junto, discípulo, né, deitando água nos pés do seu mestre, aprendendo cada passo. E assim que é o ide do Senhor. Então, fazer discípulo é algo que dá trabalho. E nós precisamos cada dia nos atentar com essa missão que o Senhor nos deu, de fazer discípulos, seja um filho, seja um amigo, seja um irmão da igreja. Então aí aqui ele fala que nós temos que fazer esses discípulos e batizá-los, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então batizar, irmãos, é um mandamento do Senhor. Batizar é algo que o Senhor, ele permaneceu, ele manteve como uma regra, uma doutrina, um mandamento, para que eu e você, como igreja de Cristo, pudéssemos cumprir esse ide do Senhor. Então faz parte da missão da igreja, não só pregar o Evangelho, e não só fazer discípulos, mas também batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então aqui o primeiro ponto que nós precisamos aprender, que traz muita confusão na cabeça do recém-convertido, é a questão do batismo por imersão. Porque sempre, a maioria de nós viemos de uma religião católica, né? A maioria de nós fomos batizados na igreja católica, né? E tivemos ali o nosso batismo quando criança, na igreja católica, e quando nós chegamos na igreja evangélica, aí vem a dúvida, né? Mas por que eu preciso me batizar de novo? Né? Eu já não fui batizado lá na igreja católica, eu não fui batizado quando eu era criancinha. Então nós temos aqui a primeira explicação acerca do batismo. Primeiro que nós, evangélicos, nós procuramos buscar uma doutrina mais bíblica possível, né? O que tiver mais próximo da palavra de Deus, para que possamos ter um embasamento daquilo que nós fazemos como igreja. E nós não aceitamos o batismo da igreja católica como sendo cristão, como sendo bíblico,
por dois motivos. O primeiro é que o batismo ele traz uma ideia de um arrependimento. E nós vamos falar aqui sobre o batismo, né, algumas características do batismo que nós vamos aprender isso. Então, como que uma criança ela pode se arrepender, né? Como que um bebê ele pode ter uma consciência de pecado? Então, o batismo ele traz essa conotação de arrependimento, que foi o batismo que foi o prenúncio da vinda de Jesus, que foi o batismo de João Batista. Quando João Batista ele foi adiante de Jesus, antes de Jesus, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? E cada um ali era batizado por João no batismo do arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro motivo seria o motivo de que a própria palavra grega para batismo é a palavra baptismos, que significa mergulho. É uma palavra grega que significa submersão. Então, como que nós podemos entender que somente jogar um pouquinho de água na cabeça da pessoa, ela está falando do batismo bíblico? Porque se a própria palavra diz que significa imersão, significa, né, mergulho, então nós entendemos e nós aceitamos o batismo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de corpo inteiro, né? E qual é a referência que nós temos sobre isso? Mateus 3,16, que está aí na tua apostila, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então, Jesus ele foi batizado também pelo João Batista, não que ele tivesse pecado, ou que ele tivesse que se arrepender de alguma coisa, mas para que se cumprisse toda a justiça, para que ele pudesse aceitar essa justiça de Deus na sua própria vida, para poder ser essa justiça de Deus. Então Jesus ele se batizou não porque ele precisasse, mas para que se cumprisse a justiça de Deus. E quando ele se batizou, né, que João Batista batizou, aqui a Bíblia diz, nesse versículo que nós lemos, de que ele saiu logo da água. Então, se ele saiu da água, sinal que ele teve que entrar na água, né? Então, essa é uma inferência, não é uma referência, porque aqui não fala que o batismo ele precisa ser obrigatoriamente por imersão, mas por uma inferência nós podemos entender que como João batizava no Rio Jordão e que Jesus saiu da água, então nós entendemos que o batismo ele precisa ser feito por imersão. Amém? Glória a Jesus. Então, se você foi batizado em alguma outra igreja, e você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso foi por imersão, né, de uma única vez, se você deu um mergulho nas águas, então você já está batizado e você não precisa mais se batizar. Amém? Diferente de algumas denominações que não reconhecem batismos alheios, né, de outras igrejas. Eles entendem que o batismo ele precisa ser único e da igreja, e não é assim que nós entendemos. Nós cremos que o batismo ele da igreja universal de Cristo. Amém? O batismo é da igreja de Cristo, não da igreja local. Então, quando nós nos batizamos, nós recebemos essa marca. Amém? Então, muitos às vezes perguntam e têm dúvida, né? E dizem: olha, mas eu já fui batizado na outra igreja, eu preciso me batizar de novo? Não, você não precisa se batizar de novo. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão, você não precisa se batizar de novo. Amém? Então aqui eu quero agora trazer alguns aspectos sobre o batismo, mas de uma maneira diferente, tá bom, irmãos? Eu queria falar aqui sobre uma visão um pouco mais espiritual, algo trazendo mais um simbolismo de que se trata o batismo. Porque o batismo ele não é meramente um ritual. O batismo ele não é somente um ritual de passagem, de entrada, quando nós entramos para a igreja e então nós somos obrigados a estar no batismo, né, a ser batizados. Não, irmãos, eu queria aqui mostrar para vocês uma ideia um pouco mais profunda, um pouco mais espiritual do que é o batismo. Nós tivemos uma experiência muito tremenda em um batismo que nós presenciamos, que nós assistimos, que era numa casa de uma irmã que tinha uma piscina, e o batismo foi feito ali aproximadamente no horário do meio-dia.
e era um dia bonito, ensolarado, e no momento em que os irmãos começaram a descer as águas, alguém olhou para o céu, e vimos um arco-íris em volta do sol. Coisa mais linda que eu já vi na vida. Né? Geralmente a gente vê os arco-íris assim, a metade deles, né? Só aquela volta, né? Aquela meio arco-íris, né? Nesse dia, nós vimos um arco-íris em volta do sol, fazendo um círculo em volta do sol, com as cores, lindo demais, e ali era Deus mostrando ali o símbolo da sua aliança, né, com aqueles que estavam descendo as águas. Então, quando nós descemos as águas, isso é algo muito mais espiritual do que nós imaginamos, tá bom, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro aspecto que eu quero colocar é que o batismo, ele identifica o crente com Cristo. Amém? No momento que você está sendo batizado, você está se identificando com Jesus. Como assim? Na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então aí em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aí foi Romanos, no capítulo 6, versículo 3 e 4. Aqui ele fala que nós fomos batizados, quando nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte. Então é claro que aqui, esse texto também fala sobre alguns aspectos do batismo na morte. Né? Algumas doutrinas dizem que existe um batismo na morte. Como Jesus ele foi batizado, né? Que ele falou para os seus discípulos quando eles falaram: olha, Senhor, permita-nos que eu assente à sua direita. Né? A mãe daqueles discípulos veio pedir para Jesus que ele permitisse que os seus filhos se assentassem um à direita e outro à esquerda dele, no seu trono, no seu reino. E ele disse que isso não era possível, porque não cabia a ele escolher quem se assentaria à sua direita e à sua esquerda. E ele disse e ele falava assim para os discípulos: vós não podeis ser batizados com o batismo que eu serei batizado. E ali os discípulos falaram: nós podemos. E aí ele falou: certamente que podereis, né? Mas aí ele diz que não cabe a ele que a escolha dessas posições. Então, quando Jesus ele diz isso, se referindo à sua morte, e aí quando ele diz: certamente vocês podereis ser batizados com esse mesmo batismo, ele está falando do batismo na morte, que aqueles discípulos também seriam mortos, também seriam mártires, morreriam, seriam batizados pela morte, para que pudesse reinar o Evangelho nessa época de Jesus Cristo. Então aqui, mas eu quero fazer uma aplicação nesse texto, olhando para ele e dizendo que realmente, quando nós nos batizamos, nós estamos nos identificando com Cristo na sua morte. Por quê? Porque quando nós estamos descendo as águas, nós estamos morrendo para o mundo de pecados, amém? Nós estamos morrendo, o nosso velho homem, ele está morrendo juntamente com Cristo, para que esse corpo mortal, ele possa vencer essa morte, que é a morte do pecado, amém? Então, da mesma maneira que Jesus morreu, nós, a partir do batismo, também é um símbolo da nossa morte para o mundo. Sepultamento, por que sepultamento? Por conta dessa questão da imersão. Nós sepultamos na água do batismo o velho homem, e ele fica mortinho da silva lá dentro, amém? E a ressurreição, porque nós ressurgimos para uma nova vida. Então, quando eu me batizei, quer dizer que eu não vou mais pecar? Não é isso que nós entendemos. O pecado, ele está à porta, cabe a ti dominá-lo, amém? Mas o que acontece é que quando nós ressuscitamos,
como Jesus ressuscitou aqui, como ele diz no texto, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo para nós, ele abre uma possibilidade de nós ressurgirmos, ressuscitarmos para uma vida nova com Deus. Então, antes aquele pecado que você não conseguia mais resistir, então agora você passa a ter a possibilidade de vencê-lo. Amém? Cabe a ti dominá-lo, mas esse é o símbolo dessa ressurreição. Depois o batismo também ele é símbolo da morte para o crente, do crente para o mundo, né? Como eu já mencionei agora há pouco. Mas aqui eu tenho 2 versículos que falam muito bonito, muito claramente essa questão. O primeiro é Romanos 6, versículos 6 e 7, que ele diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Olha que interessante esse versículo. Você percebe que ele é continuação do que nós acabamos de ler. Nós lemos o versículo 3 e 4 e agora lemos o 6 e o 7. Então aqui o Senhor ele nos fala, o apóstolo Paulo, ele fala dessa crucificação, né, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, juntamente com Cristo. E essa crucificação, essa morte, foi por um propósito. Aqui ele fala, para que o corpo do pecado seja desfeito. Meu irmão, olha que interessante esse versículo, analisa comigo. O corpo do pecado seja desfeito. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, aqui ele está dizendo que nós fomos crucificados com Cristo. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então se o nosso velho homem está morto, logo o corpo do pecado foi desfeito. Se o salário do pecado é a morte, então logo o salário não vai encontrar mais esse pagamento para nós, porque nós já estamos mortos. Se você já morreu, se o teu velho homem já morreu, como que o pecado pode querer cobrar o seu salário? Como que o pecado pode produzir morte em quem já morreu? Olha que interessante esse texto. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, quando nós aceitamos Jesus e nós descemos as águas, porque descer as águas, irmãos, daqui a pouco eu vou falar mais algumas outras coisas. Não é uma coisa que tem que ser uma opção, irmãos. Descer as águas é a sequência, é a consequência da tua fé em Jesus. Então, se você aceitou Jesus, se você desceu as águas, você está crucificando o seu velho homem com Cristo, com a morte. Você está matando o seu velho homem. Então, se o corpo do pecado está sendo desfeito por causa desta morte, então nós não sirvamos mais o pecado. Ele diz aqui, ó, para que não sirvamos mais o pecado. Então, o corpo do pecado é desfeito e nós não somos mais servos do pecado. Nós somos sim pecadores, mas nós somos agora pecadores arrependidos, que buscam o arrependimento. Porque uma coisa é você ser um pecador deliberadamente, você peca e vai pecando à vontade, porque você não tem espírito de arrependimento. Mas nós, quando colocamos o Senhor no nosso coração e pedimos para que o Senhor derrame sobre nós a sua unção, a sua presença, então o salário do pecado já começa a ser desfeito e nós começamos a encontrar lugar de arrependimento. Nós não somos mais escravos do pecado. Ainda que você peque, ainda que eu peque. Mas quando nós pecamos, nós temos um sumo sacerdote, que ele se compadece das nossas fraquezas, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se lembra que somos pó, mas é preciso buscar o arrependimento. Ah, mas pastor, eu pequei, e eu não tô com nenhum sentimento de arrependimento. Mas meu irmão, arrependimento não é sentimento. Quando nós pecamos, irmãos, nós precisamos pedir perdão imediatamente. Ainda que o seu pecado
seja um pecado premeditado. Você quis pecar, você é crente, você é cristão, irmão, mas por alguma fraqueza, por algum motivo ali de uma tentação, você ali pensou no pecado e você desejou aquele pecado e você pecou, irmão. O que você precisa fazer? Você precisa pedir perdão para o Senhor. Imediatamente. Você precisa dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu sou um hipócrita, eu sou um lixo, mas eu te peço perdão. Eu cometi esse pecado, consciente, Senhor. Seja sincero com o Senhor. Consciente, Senhor. Mas eu quero me arrepender, eu quero buscar esse lugar de arrependimento. Então sabe o que vai acontecer? Você está perdoado. Automaticamente, o sangue de Jesus te cobre. Você está perdoado, irmão. Não é do desejo do Senhor que você ande pecando por aí, mas se você pecar, irmão, Deus, Ele te perdoa, porque Ele te ama, e te ama muito. Então aqui ele fala que nós não somos mais escravos do pecado, para que não sirvamos mais o pecado. Porque quem está morto, está justificado do pecado. Então nós passamos a ser servos de Jesus, e você já pode suportar. Você já pode vencer o pecado. Essa é a grande boa nova do Evangelho. Você pode vencer o pecado sim, irmãos. Você não é mais escravo do pecado, mas você pode vencê-lo. Pode ser que um dia você perca, pode ser que o segundo dia você perca, mas você não pode deixar de tentar. Você não pode deixar de lutar contra o pecado. Encontrar o lugar de arrependimento e dizer: Senhor, me ajuda a sair desse lamaçal de pecado. Porque o Senhor certamente te ajudará. E olha o outro versículo que ele diz aqui, 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha que interessante essa palavra, selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, o batismo, ele é um símbolo dessa morte. Por quê? Porque é o momento em que você está professando o nome do Senhor. É o momento em que você está professando publicamente o nome do Senhor. Você toma o nome de Cristo e você passa a ser um cristão. Você confessa publicamente para os céus, para a igreja na terra e também para o inferno. E aqui ele fala que nós temos um selo, nós recebemos um selo do Senhor, um selo de propriedade, irmãos. Você já viu aquela pessoa que fala assim, você é evangélico? E aí a pessoa responde: eu sou, mas não sou batizado. Você já ouviu falar nisso? Muitas pessoas acontece isso. Mas não é que eu não estou dizendo no caso das pessoas que não se batizaram ainda, porque ainda não tiveram a oportunidade de se batizar. Mas daquelas pessoas que dizem que não estão preparados para se batizar. Então esse selo de propriedade, o batismo ele traz essa identificação. É a mesma coisa da pessoa que ela vive junto, ela é amaziada, mas ela não é casada, né? Então se a pessoa vai lá nas Casas Bahia fazer um crediário, aí a pessoa vai falar assim: qual que é o teu estado civil? Ela vai falar: solteiro. Né? Vai falar solteiro. Por quê? Porque ela vive junto, tem uma vida de casado, mas não é casado. Então, a pessoa que não tem esse selo é como se não tivesse a certidão de casamento. Né? Nós vamos ter aqui uma certidão, né? um certificado de batismo, quando nós fizermos o nosso primeiro batismo. E vai ser uma bênção, você vai levar para a tua casa, você vai guardar lá. Se você quiser fazer um quadrinho, colocar lá no teu quarto, para ficar lá na parede, você sempre se lembrar, essa é a minha confissão pública, é quando eu verdadeiramente declarei publicamente que sou do Senhor, amém? E aí aqui ele fala que o Senhor conhece os que são seus. Então se você recebeu a marca, se você recebeu o selo, se você desceu as águas, então Deus te conhece, irmão. Deus sabe quem é você, que você é dele. Você entregou a sua vida para Ele. E se Deus conhece os que são seus, todo aquele que professa o seu nome, aparta-se da iniquidade. Então é um dever, irmãos, para nós, cristãos, nos apartar da iniquidade. Porque nós não conseguiríamos chegar no céu ainda, cheio de
de coisas que Deus já nos deu a oportunidade de nos limparmos do pecado, da impureza da carne, e nós vivemos uma vida inteira sendo cristãos e ainda com um pezinho lá no pecado, alimentando ainda um vício, alimentando ainda um algo que não agrada ao Senhor. E eu creio que Deus ele perdoa, e Deus ele vai ter um tratamento com cada um de nós. Isso é algo individual, não é o pastor que vai te dizer, mas é o Espírito Santo. Mas irmãos, aparta-se da iniquidade, irmãos. Apartar-se da iniquidade é um dever nosso. Apartar-se da iniquidade, lembra que eu falei que o pecado é o fruto, mas a iniquidade é a raiz? O pecado é somente o fruto, irmão. Às vezes a gente quer tirar o fruto podre, estragado e jogar no lixo, achando que vai resolver o nosso problema, quando na verdade a gente precisa arrancar a raiz. Olha que coisa mais linda, né? Não dá para não ver, né? Olha como ela tá linda, a Jéssica. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo, ele é o selo de propriedade, como eu acabei de dizer. E olha em outro texto que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21 e 22. Ele diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, pois Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, irmão, nós somos o selo, nós recebemos o selo de propriedade de Deus nas nossas vidas. Por isso que, às vezes a gente estava até falando aqui na sexta-feira sobre a questão da retaliação, né? Nós somos uma igreja que tem uma visão de batalha espiritual, e nós oramos mesmo, confrontamos as trevas. E certa irmã diz que um profeta disse que Deus estava liberando ela de uma retaliação, né? E aí eu falei assim que realmente Deus ele nos livra da retaliação do inimigo, mas isso acontece desde o dia em que nós aceitamos Jesus. Porque o dia que nós aceitamos Jesus, nós declaramos guerra contra Satanás. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos adversários, Ele é nosso adversário desde o momento em que nós aceitamos Jesus. Então, esse selo de propriedade, Ele nos selou como sua propriedade. Irmãos, isso nos fala de que o inferno, ele sabe quem somos nós, irmãos. Ele sabe que você é propriedade de Jesus. E Ele sabe que você é salvo, porque Jesus morreu na cruz por você. Só que sabe o que Ele vai fazer? Ele vai querer tentar te atrasar no teu chamado com o pecado. Ele vai te atrasar no teu ministério. Ele vai querer te colocar tentações para que você não esteja no centro da vontade do Senhor, para que você não cumpra o propósito do Senhor, porque, meu irmão, viver uma vida dupla é muito difícil, irmãos. Eu vejo pastores, testemunhos aí de que pastores vêm aqui, prega santidade, mas chega em casa, adultera, né? Adultera sua esposa. Então quer dizer, é uma vida dupla. Pastores que estão no púlpito pregando santidade, chegam em casa, acessa filmes pornográficos. Isso é uma vida dupla, é difícil. Eu imagino que para uma pessoa viver uma vida dupla, essa é um conflito interior muito grande, irmãos. Como que um pastor pode vir aqui ensinar algo que ele mesmo não se esforça para fazer? Então, irmãos, o selo de propriedade nos fala de que nós somos do Senhor. E se você é do Senhor, irmão, se esforce para vencer o pecado. Porque você pode, é possível, você vai conseguir. Sabe por quê, irmão? Porque aqui ele diz que Ele nos selou e Ele nos deu o Espírito Santo como garantia daquilo que está por vir. Ele te deu o Espírito Santo, irmão. Você já pode suportar. Você já pode resistir ao diabo e ele vai fugir de vocês. Você já pode, irmão, resistir ao pecado, porque o Espírito Santo ele vai te ajudar, irmão. Ele vai me ajudar a cada dia. Eu preciso me apegar a Ele. Eu preciso evitar situações que me levam ao pecado. Eu preciso fugir da aparência do mal, porque eu já posso
suportar. Antes não. Antes eu era servo do pecado. Mas agora o corpo do pecado já foi desfeito, meu irmão. Agora eu sou servo de Jesus Cristo. Ainda que o pecado venha me assolar, ainda que o pecado ainda venha me tirar algumas noites de sono, ainda que o pecado venha roubar ainda a minha fé, meu irmão, o Senhor pôs o Espírito Santo no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo, agora vamos para uma segunda parte mais prática, amém? Essa foi a visão mais espiritual que eu gostaria de mostrar, de registrar no coração dos irmãos, e agora eu gostaria de falar algo mais prático sobre o batismo nas águas. Então a primeira coisa é que o batismo ele não salva, amém? O batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Então aqui nós temos em Marcos 16, o texto que diz assim, Jesus dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não for batizado será condenado. É isso que está escrito aí? Quem não crer. Então aqui ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui ele não fala que quem não for batizado será condenado. Mas ele fala que quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo, ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Se eu creio, por que eu não me batizo? Se eu creio, o que me impede de ser batizado? Mas se eu não for batizado e crer, eu vou ser salvo. Amém? Nós tivemos a experiência da mãe de um irmão lá da igreja, que ela era muito católica, muito devota aos santos, e ali no final da vida dela, ela teve ali uma conversão. Nós fizemos uma campanha na casa dela, e pregamos o evangelho, foi uma grande bênção, e ela aceitou Jesus, ela se converteu, aos poucos foi tirando as imagens, e nós fomos lá fazendo cultos, toda semana na casa dessa irmã, e ela era uma irmã muito obesa, né, e ela não conseguia nem sair de casa, porque ela tinha muita dificuldade de locomoção, e ali certamente nós falamos sobre o batismo nas águas, e ela teve o desejo de se batizar, ela quis se batizar, só que ela não tinha condições de se batizar, e aí eu tive ali uma ideia mirabolante, cheguei e falei assim pro meu pastor, pro pastor Edinho, né, nosso pastor, falei, pastor, vamos pegar uma piscina, essas piscininhas de 1000 litros, a gente vai colocar na cozinha da irmã, e aí a gente vai batizar ela, aqui na casa dela, dentro da cozinha. Só que aí, em vez de eu ser um pouco mais ousado e pôr em prática esse meu plano maluco, eu deixei isso nas mãos do meu pastor. E fiquei esperando o aval dele, né, da gente fazer o batismo dela na cozinha. E aí a irmã acabou falecendo. A irmã faleceu e não se batizou. Ela foi salva? Ela foi salva. Mas por que Deus ele colocou um peso tão grande no meu coração para que fizesse esse batismo? Porque ela já estava próximo do fim da vida daquela pessoa, daquela senhora. E por que Deus colocou esse desejo tão forte no meu coração de fazer esse batismo? Porque importa-se que cumpra toda a justiça. Quem crer e for batizado será salvo. Aí a recompensa do pastor foi fazer o sepultamento dela, né? Aí ele teve que ir lá e pregar no sepultamento dela, que para ele, né, ele tem até medo de cemitério, e aí ele teve que fazer essas honras aí, esse culto fúnebre, amém? Mas ele pregou uma palavra muito bonita, falando das flores, que Deus tinha recolhido uma flor, e ele pregou num salmo muito lindo, dizendo que havia alegria nos céus, enquanto havia lágrimas na terra, estava tendo alegria nos céus, porque ele tinha recolhido uma flor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Temos o exemplo do ladrão da cruz, né? Jesus ele estava crucificado com 2 ladrões, né? Alguns dizem o bom ladrão, né? Não sei se existe essa qualidade de um ladrão, né? Um ladrão bonzinho, né? Um ladrão bom. Eu acho que o ladrão arrependido seria uma expressão um pouco mais plausível, né? E um dos ladrões, os 2 na verdade zombavam de Jesus, o texto diz isso, que os 2 escarneciam de Jesus, mas que
um deles depois caiu em si, né? E um dos ladrões falava, se você é o Messias, desce da cruz e tira a gente também dessa cruz. E aí desses ladrões, o ladrão arrependido, como disse o Elton, ele repreendeu o outro ladrão e disse, você não teme a Deus, nem nessa condição que nós nos encontramos? Porque nós estamos aqui pagando pelo crime que nós cometemos. Olha aí o arrependimento. Mas e esse? Que crime cometeu? E aí ele vira para Jesus e olha para Jesus com aquela coroa de espinho, com os pregos em suas mãos e seus pés, todo ensanguentado, e ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse ladrão, ele foi batizado? Ele tomou a Santa Ceia? Ele deu o dízimo? Ele fez evangelismo na praça? Ele participou do círculo de oração? Ele foi ministrado de libertação? Cura interior? Mas ele estava com Jesus no paraíso naquele mesmo dia, amém? Glória a Deus. Então o batismo ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Agora uma pergunta que não quer calar. Eu quero aqui declarar com todo respeito às outras igrejas, a outros ministérios e a outras denominações, que professam algumas regras básicas, né, algumas condições para as pessoas serem batizadas, mas nós somos livres, né, irmãos? Nós somos livres aqui na nossa igreja, essa é a Igreja Cristã Rede de Acolher, e nós estamos fazendo discipulado, nível 1, e nós estamos também gravando aqui, se Deus quiser nós vamos colocar lá no YouTube, também somos livres para expressar a nossa interpretação. Então, com todo respeito aos outros irmãos, eu gostaria de fazer essa pergunta, responder essa pergunta. Eu não, a palavra do Senhor. Quem pode se batizar? Essa é uma pergunta que não quer calar. Quem pode se batizar? Existem muitas igrejas aí que, por exemplo, não permitem que a pessoa se batizem, como, por exemplo, que eu falei do amaziamento. A pessoa está amaziada e ela não pode descer as águas. Algumas igrejas professam esse tipo de doutrina. Por exemplo, pessoas que ainda estão com o vício do cigarro, por exemplo. A pessoa ainda não se libertou do cigarro. E ali a igreja fala, não, você não pode ainda se batizar. Mas o que a Bíblia diz? Quem é que pode se batizar? Né? Oi? Então, irmão, eu vou trazer aqui um versículo que vai esclarecer muito isso. Fica aqui em Atos, que está aí na tua apostila, Atos, capítulo 2, versículo 41. O contexto desse versículo é no dia de Pentecostes, quando estava todo o povo reunido em Jerusalém. Judeus de todas as nações, da Capadócia, do Ponto, de todas as regiões do mundo existente naquela época, eles vinham para a festa da Páscoa dos judeus, né? Que foi ali no dia do Pentecostes também, todas essas festas anuais que vocês conhecem de cor e salteado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí teve o dia de Pentecostes, em que Pedro recebeu o Espírito Santo, todos ali que estavam reunidos no cenáculo receberam o Espírito Santo, e ali Pedro fez um discurso, ele fez uma pregação, ele disse para aqueles irmãos que era chegado o reino de Deus e que ali se tratava-se daquela promessa de salvação, através de Jesus Cristo. E aqui no versículo 41 do capítulo 2 de Atos, ele diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Almas aqui é pessoas, tá, irmãos? Não é alma penada, não. 3.000 pessoas num mesmo dia. E aqui ele nos traz a resposta. Quem pode se batizar? Aqueles que receberam de bom grado a palavra do Senhor. Porque imagina, irmãos, 3.000 pessoas foram batizados.
Eu imagino que Pedro, ele não deve ter sentado-se numa cadeira, na beira do Rio Jordão, né? E ter falado assim, ó, vamos fazer uma fila indiana aqui, ó, dessas 3.000 pessoas. Devia ter um pouquinho mais, né? E aí ele começou a fazer uma entrevista com cada um. Eu não creio que ele tenha feito essa entrevista com cada um, de falar assim, ó, irmão, você é amaziado? Ah, eu sou apóstolo Pedro. Ah, então você não pode se batizar, você fica desse lado aqui. E você mente? Ah, de vez em quando uma mentirinha. Ah, então você também não pode, você vai para esse canto aqui. E você? Né? E você, Tiago? Não, eu sou santo, apóstolo. Eu não minto, não roubo, não falo palavrão, não brigo com os meus irmãos, eu não fico nervoso, não iro, nunca falei palavrão, eu sou um santo. Não, então você pode. Pega essa fila aqui que você vai descer as águas. Irmãos, 3.000 almas desceram as águas, irmãos. 3.000 almas no mesmo dia. Irmão, aquela multidão de gente estava falando, eu preciso de Jesus. 3.000 almas estavam falando, eu quero Jesus no meu coração, porque eu quero ser salvo. E aí o texto diz, naquele dia, naquele mesmo dia, 3.000 almas agregaram-se à igreja, desceram as águas e foram batizados. Quem pode ser batizado? Aquele que recebe de bom grado a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem exortação. A palavra do Senhor, ela tem salvação. A palavra do Senhor, ela tem santidade. A palavra do Senhor, ela tem mandamentos. A palavra do Senhor, ela tem profecias. A palavra do Senhor, ela tem história. A palavra do Senhor, ela tem cartas de amor. Amém? Já leu Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão? Oh, glória a Deus. Cartas de amor, amém? Tem tudo isso na palavra. Aquele que recebe de bom grado a palavra do Senhor e crê que Jesus Cristo é o Salvador, esse pode se batizar, amém? Essa é a nossa doutrina. E aí aqui, outra pergunta também que as pessoas fazem demais. Quem está preparado? Quanto a pessoa está pronta para ser batizada? Né? Porque quando a gente fala assim, você vai se batizar? A gente vai ter o batismo. Aí a pessoa fala, não, pastor, eu ainda não estou preparado. Não é assim? Já ouviu falar isso? A pessoa dizer que não está preparada para se batizar? Ainda não sentir. Pior do que não estar preparado é não sentir. Irmãos, estar preparado, se for essa uma condição para o batismo, nenhum de nós vamos ser batizados. Nenhum. A começar por mim. Eu seria o primeiro a não poder descer as águas por não estar apto. Por não estar com a minha vida direitinha, por não estar com a minha vida reta, totalmente reta diante de Deus, para depois descer as águas, estar apto para depois descer as águas, irmãos. Se fosse assim, ninguém de nós desceria as águas, irmãos. Então aqui nós temos o exemplo do eunuco etíope, que Jesus, o Espírito Santo, enviou o evangelista Felipe, ou melhor, Filipe, né, com fi e não com fé, e disse assim, olha, vai por aquele caminho. E ele foi, obedecendo ao Senhor, sem saber para onde estava indo, ele foi por um caminho. Quando ele chegou nesse caminho, ele viu uma carruagem, e ali vinha um homem, etíope, eunuco da rainha da Etiópia, e ele vinha ali lendo o profeta Isaías. Ele vinha ali lendo os rolos do profeta Isaías. Qualquer dia eu vou pregar a mensagem do Simão Sirineu, amém? Um encontro inesperado, e aí você vai entender um pouquinho melhor dessa relação entre a Etiópia e os judeus. Mas ali ele estava lendo ali os escritos sagrados do profeta Isaías, e o Espírito Santo disse para Filipe, se aproxima da carruagem. E ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele disse para o eunuco, você entende o que lês? E aquele homem disse assim, como eu posso entender se não tem quem me ensine? E ali o eunuco convidou o Filipe a subir na carruagem, e ali ele estava lendo uma passagem de Isaías que diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, diante dos seus tosquiadores. E ali o eunuco pergunta para Filipe, de quem que aquele profeta estava dizendo? Dele mesmo
ou de algum outro que havia de vir? E ali Filipe começa a anunciar Jesus Cristo de Nazaré, começando por aquela parte das Escrituras e depois indo para muitos outros textos, anunciando Jesus Cristo de Nazaré. E muito certamente, Filipe chegou para o eunuco e disse: e tem mais uma coisa. O Senhor Jesus, ele disse assim, que quem crer e for batizado será salvo. Oh, glória a Deus! E ali, aqui no versículo 36 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que me impedes que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês que de todo o seu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi um batismo relâmpago, né? Ele tinha acabado de aceitar Jesus e falou: tá aí uma água, que me impede de ser batizado? E aí ele falou: é lícito, é verdadeiro, é legítimo, se você crê de todo o seu coração. Quem está apto a descer as águas? Quem crê de todo o coração. Amém? Eu, a exemplo do eunuco, eu aceitei Jesus no dia 16 de fevereiro do ano de 2006, né? Do ano de 2006. E graças a Deus, Deus me levou para eu aceitar Jesus numa igreja que estava tendo um culto de batismo. Então, naquele mesmo dia que eu ouvi a palavra, o evangelho, eu aceitei Jesus e 15 minutos depois eu fui batizado. Porque aí ia ter o batismo, o pastor falou: alguém aqui quer ser batizado? E eu falei: eu quero. Eu falei: eu quero. Eu estava como esse eunuco, que me impede de ser batizado? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. E ali eu fui batizado, 15 minutos depois que eu aceitei Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se você já aceitou Jesus no seu coração e você ainda não se batizou, e vai ter batismo logo logo, hein, irmãos? E se você ainda está com dúvida, irmão, no seu coração, lembra do pastor, tá? Lembra do eunuco, fala: ó, pastor, ele se batizou 15 minutos depois que ele aceitou Jesus. E eu não congreguei na igreja que eu fui batizado. Eu aceitei Jesus, me batizei e nunca mais voltei nessa igreja. Deus começou uma história, uma nova trajetória na minha vida a partir desse dia, amém? Glória a Deus. Então, concluindo aqui, é através do batismo que o novo convertido, ele passa a fazer parte da igreja local. Amém? O batismo, ele significa morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. É ter a disposição de viver de acordo com a vontade de Deus. E é a identificação com o povo da aliança de Deus, ou seja, a igreja de Jesus. Amém? Então, além de tudo isso que eu falei, ainda o batismo te faz mergulhar no corpo de Cristo, te faz submergir no corpo de Cristo, te faz ser parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Elton, já pode se preparar ali, eu vou fazer uma oração, e aí você vai fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego, Senhor, esta ministração nas Tuas mãos, e te peço, Senhor, que cada ensinamento desse, Senhor, não é um ensinamento meu, Pai amado, não é a minha doutrina, não é a doutrina da Igreja Rede Acolher, mas é aqui, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nos direciona para esse entendimento sobre o batismo. Por isso, Pai, que cada um que ouvir essa mensagem, cada um que ouviu, Senhor, hoje aqui, que possa ter um esclarecimento sobre
o batismo em águas. Pai querido, que o diabo não venha roubar. Eu repreendo todo inimigo do Evangelho, todo aquele que vem roubar a semente. Que seja, Senhor, gravada no coração da tua igreja esse ensinamento para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.